Em uma pequena cidade do interior de Goiás, onde as casas simples se espalhavam entre terrenos verdes e o som dos pássaros ecoava nas manhãs ensolaradas, nasceu uma história de amor incondicional entre mãe e filho que tocaria o coração de milhões de pessoas pelo Brasil afora. José Felipe Rocha, conhecido carinhosamente como Zé Felipe, veio ao mundo em uma família humilde, mas rica em valores e sonhos. Sua mãe, Dona Poliana Rocha, era uma mulher de fibra, daquelas que não se dobram diante das adversidades da vida. Com apenas 19 anos, quando engravidou, ela enfrentou os desafios de uma gravidez precoce com a coragem de quem sabia que carregava no ventre não apenas uma criança, mas também a esperança de um futuro melhor. Leonardo, o pai de Zé Felipe, já era um cantor em ascensão no cenário sertanejo quando seu filho nasceu. Porém, as demandas da carreira, as viagens constantes e a pressão do sucesso criaram uma distância física e emocional entre pai e filho nos primeiros anos de vida do menino. Foi nesse contexto que Poliana se tornou não apenas mãe, mas também o pilar central da vida de Zé Felipe. As manhãs na casa dos Rocha começavam cedo. Poliana acordava ainda de madrugada para preparar o café da manhã e organizar a casa antes de sair para o trabalho. Zé Felipe, mesmo pequeno, já demonstrava uma personalidade forte e determinada. Aos 5 anos, ele costumava sentar-se na cozinha e observar sua mãe preparar o café, absorvendo cada gesto, cada palavra de carinho que ela murmurava enquanto realizava suas tarefas domésticas. «Mãe, quando eu crescer, vou comprar uma casa grande para a senhora», dizia o pequeno Zé Felipe, balançando as perninhas na cadeira alta da cozinha. Poliana sorria, passava a mão nos cabelos do filho e respondia: «Filho, o que importa não é o tamanho da casa, mas o amor que cabe dentro dela». Essas conversas matinais se tornaram um ritual sagrado entre mãe e filho. Era nesses momentos íntimos que Zé Felipe aprendia sobre a vida, sobre valores, sobre a importância do trabalho honesto e da perseverança. Poliana, mesmo sem uma educação formal completa, possuía uma sabedoria natural que só as mães verdadeiramente dedicadas conseguem desenvolver. A infância de Zé Felipe foi marcada por essa presença constante e amorosa da mãe. Quando ele machucava o joelho brincando na rua, era para os braços de Poliana que corria. Quando tirava notas baixas na escola, era ela quem se sentava pacientemente ao seu lado para ajudar com as lições de casa. Quando os outros meninos zombavam dele por não ter o pai sempre presente, era Poliana quem secava suas lágrimas e explicava que cada família tem sua própria forma de amar. Os recursos financeiros eram limitados, mas Poliana fazia verdadeiros milagres para garantir que o filho não sentisse falta de nada essencial. Ela trabalhava como vendedora em uma loja de roupas no centro da cidade, pedalando todos os dias uma bicicleta velha que Leonardo havia deixado quando partiu para mais uma temporada de shows. O salário mal dava para cobrir as despesas básicas, mas ela sempre encontrava um jeito de economizar alguns reais para comprar um brinquedo novo para Zé Felipe ou levá-lo ao cinema nos fins de semana. «Mãe, a senhora não precisa se esforçar, tanto por minha causa», dizia Zé Felipe quando completou 8 anos, já percebendo o cansaço nos olhos da mãe após um dia longo de trabalho. Poliana se ajoelhava na altura do filho, segurava seu rostinho com as mãos calejadas pelo trabalho e respondia: «Filho, tudo o que eu faço é por amor. E quando se ama de verdade, não existe esforço grande demais». Foi nessa época que Zé Felipe começou a demonstrar interesse pela música. Ele passava horas ouvindo as canções do pai no radinho velho da cozinha, tentando decorar as letras e imitando os gestos que via Leonardo fazer nos raros programas de televisão em que aparecia.
Poliana percebia o talento natural do filho, e mesmo sem condições financeiras para pagar aulas de música, incentivava sua paixão de todas as formas possíveis. Ela pediu emprestado um violão velho ao vizinho e passou a levar Zé Felipe para as apresentações gratuitas que aconteciam na praça da cidade nos fins de semana. O menino absorvia cada acorde, cada melodia como uma esponja sedenta de conhecimento. Poliana, mesmo não entendendo muito de música, sabia reconhecer o brilho especial nos olhos do filho quando ele cantava. Um dia eu vou ser famoso como papai, declarava Zé Felipe com a confiança típica das crianças. E quando isso acontecer, mãe, eu prometo que a senhora nunca mais vai precisar trabalhar tanto. Vou cuidar da senhora como a senhora cuida de mim. Essas palavras, ditas com a inocência de uma criança de 9 anos, ficaram gravadas no coração de Poliana. Ela não sabia ainda que aquela promessa infantil se tornaria o motor que impulsionaria seu filho em direção ao sucesso, nem que seria o fio condutor de uma das histórias de amor familiar mais tocantes do mundo sertanejo. Os anos da pré-adolescência trouxeram novos desafios para a família Rocha. Zé Felipe, agora com 12 anos, havia crescido e desenvolvido uma personalidade ainda mais determinada. A música havia se tornado mais do que um hobby. Era uma paixão que consumia seus pensamentos e energia. Ele passava horas treinando com o violão emprestado, criando suas próprias versões das canções que ouvia no rádio. Poliana observava o desenvolvimento musical do filho com uma mistura de orgulho e preocupação. Orgulho porque reconhecia o talento excepcional que Zé Felipe possuía, mas preocupação porque sabia que o caminho artístico era incerto e cheio de obstáculos. Ela mesma havia testemunhado as dificuldades que Leonardo enfrentara no início da carreira, as noites mal dormidas, as apresentações em bares pequenos por cachês irrisórios, a instabilidade financeira. Mãe, eu sei que a senhora se preocupa com meu futuro, disse Zé Felipe certa noite, depois de passar o dia inteiro ensaiando na varanda da casa. Mas eu sinto que a música é meu destino. É como se meu coração só soubesse bater no ritmo das canções. Poliana se sentou ao lado do filho no degrau da varanda, contemplando o céu estrelado que se estendia sobre a pequena cidade. Filho, eu não me preocupo com seus sonhos. Me preocupo em como posso ajudar você a realizá-los sem que você perca sua essência no caminho. Foi nesse período que Leonardo começou a ter uma presença mais constante na vida do filho. O sucesso crescente de sua carreira havia trazido estabilidade financeira, mas também uma compreensão mais madura sobre a importância da família. Ele começou a passar temporadas maiores em casa, aproveitando para conhecer melhor o filho, que havia crescido tão rapidamente. A chegada mais frequente do pai trouxe mudanças significativas na dinâmica familiar. Leonardo ficou impressionado com o talento musical de Zé Felipe e começou a orientá-lo tecnicamente, ensinando acordes mais complexos, técnicas de respiração para o canto e compartilhando experiências sobre o mundo artístico. Seu filho tem um dom especial, Poliana, comentou Leonardo certa noite, depois de ouvir Zé Felipe cantar uma música que havia composto sozinho. Ele tem não apenas talento, mas também a sensibilidade necessária para tocar o coração das pessoas. Poliana sorriu, mas seus olhos revelavam uma sabedoria que apenas as mães possuem. Eu sempre soube que ele era especial, Leonardo, mas o que mais me orgulha não é apenas o talento dele para a música, é o coração que ele tem, a forma como ele se preocupa com os outros, como ele nunca esquece de onde veio. As palavras de Poliana eram proféticas. Mesmo com o pai começando a investir em sua educação musical, comprando instrumentos melhores e até contratando um professor de canto, Zé Felipe nunca perdeu a humildade e o carinho especial pela mãe. Pelo contrário, quanto mais ele se
desenvolvia artisticamente, mais reconhecia o papel fundamental que Poliana havia desempenhado em sua formação. Aos 14 anos, Zé Felipe fez sua primeira apresentação oficial em um festival de música local. Poliana trabalhou horas extras na loja para poder comprar uma camisa nova para o filho usar no palco. Ela não tinha dinheiro para um figurino elaborado, mas conseguiu encontrar uma camisa social branca simples, que, quando combinada com a calça jeans mais nova de Zé Felipe, o deixava elegante e confiante. "Mãe, eu estou nervoso", confessou Zé Felipe momentos antes de subir ao palco improvisado na praça central da cidade. As mãos dele tremiam ligeiramente enquanto segurava o violão. Poliana segurou as mãos do filho, aquecendo-as com seu toque maternal. "Filho, quando você sobe no palco, não pense na plateia como estranhos. Pense que você está cantando aqui, na nossa varanda, só para mim, como você sempre fez. A música que vem do coração sempre encontra o coração de quem escuta." Aquela apresentação foi um divisor de águas na vida de Zé Felipe. Ele cantou 3 músicas, incluindo uma composição própria dedicada à mãe, intitulada Anjo da Minha Vida. A plateia, composta principalmente por moradores da cidade, que o conheciam desde pequeno, ficou emocionada com a performance. Muitas pessoas choraram durante a música dedicada a Poliana, reconhecendo na letra simples, mas sincera, o amor profundo entre mãe e filho. Após a apresentação, várias pessoas se aproximaram de Poliana para elogiar não apenas o talento de Zé Felipe, mas também a educação e os valores que ela havia transmitido ao filho. "Dona Poliana, a senhora pode ter certeza de que criou um menino especial", disse Dona Maria, uma senhora idosa da comunidade. "Ele tem talento, mas tem principalmente caráter." Naquela noite, quando voltaram para casa, Zé Felipe abraçou a mãe com uma intensidade diferente. "Mãe, eu renovo minha promessa. Um dia eu vou fazer a senhora se orgulhar tanto de mim que o mundo inteiro vai saber como a senhora é especial." A adolescência trouxe transformações profundas na vida de Zé Felipe. Aos 15 anos, ele já não era mais o menino que se contentava em cantar na varanda de casa. O talento havia amadurecido, a voz tinha ganhado potência e expressividade, e o domínio dos instrumentos musicais havia se sofisticado consideravelmente. Leonardo, reconhecendo o potencial do filho, decidiu investir seriamente em sua carreira artística. A decisão de Leonardo de apoiar profissionalmente a carreira musical do filho trouxe mudanças significativas na rotina familiar. Zé Felipe começou a fazer aulas de canto com um professor renomado na capital do estado, o que significava viagens semanais de quase 2 horas de distância. Poliana, sempre preocupada com o bem-estar do filho, insistia em acompanhá-lo nessas viagens, mesmo que isso significasse perder dias de trabalho na loja. "Mãe, a senhora não precisa ir comigo toda semana", protestava Zé Felipe, preocupado com o impacto financeiro que suas ausências causavam na renda familiar. "Eu já sou grande o suficiente para fazer essa viagem sozinho." Poliana, no entanto, era irredutível. "Filho, não é questão de você ser grande ou pequeno. É questão de uma mãe querer estar perto do filho nos momentos importantes da vida dele. Essas aulas são importantes para seu futuro e eu quero participar de cada passo dessa jornada." Durante essas viagens semanais, mãe e filho tinham longas conversas no ônibus que os levava à capital. Eram momentos preciosos de intimidade, onde Poliana compartilhava suas reflexões sobre a vida, seus sonhos para o futuro do filho e suas preocupações sobre os desafios que o mundo artístico poderia apresentar. Zé Felipe, o sucesso é uma bênção, mas também pode ser uma provação, dizia Poliana, olhando pela janela do ônibus as paisagens rurais que desfilavam ao longo da estrada. "Eu vejo o que acontece com alguns artistas na televisão, como
Eles se perdem no meio da fama e esquecem quem realmente são. Prometa-me que não importa quão alto você voe, você nunca vai esquecer suas raízes. Mãe, isso jamais vai acontecer, respondia Zé Felipe com convicção. Como eu poderia esquecer a mulher que abriu mão de tudo por mim? Como eu poderia esquecer as noites que a senhora ficou acordada me cuidando quando eu estava doente? Como eu poderia esquecer os sacrifícios que a senhora fez para que eu pudesse seguir meus sonhos? O professor de canto, maestro Carlos Eduardo, rapidamente reconheceu não apenas o talento excepcional de Zé Felipe, mas também a maturidade emocional rara para alguém tão jovem. Seu filho tem uma voz privilegiada, comentou com Poliana após algumas aulas. Mas o que mais me impressiona é a profundidade emocional que ele coloca nas interpretações. Isso não se ensina, isso vem de experiências de vida, de sentimentos verdadeiros. Poliana sorriu com orgulho. Professor, acho que isso vem do amor. Quando uma pessoa é criada com muito amor, ela aprende a colocar amor em tudo que faz. Foi durante esse período de formação musical mais intensa que Zé Felipe começou a compor suas primeiras canções profissionais. Suas letras falavam de amor, de saudade, de família, de sonhos e superação. Muitas dessas composições eram claramente inspiradas na relação com a mãe, retratando a gratidão, o respeito e o amor incondicional que sentia por ela. Uma dessas composições, intitulada Guerreira, tornou-se particularmente especial para a família. A letra retratava a história de uma mulher forte que criou seu filho sozinha, enfrentando as dificuldades da vida com coragem e determinação. Quando Zé Felipe cantou essa música pela primeira vez para Poliana, ela não conseguiu conter as lágrimas. Ela trabalha de sol a sol sem reclamar, faz de tudo para me ver sorrir e sonhar. É guerreira, é batalhadora, minha mãe, minha senhora, o amor dela me faz voar. Filho, onde você aprendeu a colocar em palavras sentimentos tão profundos? Perguntou Poliana, ainda emocionada depois de ouvir a canção. Mãe, eu só escrevi o que vivo todos os dias ao lado da senhora, respondeu Zé Felipe. As melhores canções falam sobre verdades, e a maior verdade da minha vida é o amor que a senhora sempre me deu. Aos 16 anos, Zé Felipe gravou seu primeiro EP independente, um projeto financiado pelo pai e produzido em um estúdio modesto da capital. O EP continha 5 músicas, todas composições próprias, incluindo Guerreira. Poliana acompanhou todo o processo de gravação, observando com fascínio como o filho se transformava dentro do estúdio, como sua timidez natural dava lugar a uma confiança impressionante quando ele estava interpretando suas canções. O lançamento do EP foi celebrado com uma pequena festa na praça da cidade, organizada pela própria comunidade que havia acompanhado o crescimento artístico de Zé Felipe. Poliana, usando seu vestido mais bonito, o mesmo que havia comprado para o casamento de uma prima anos antes, não parava de sorrir enquanto via o filho autografar os primeiros CDs para os vizinhos e amigos. Dona Poliana, a senhora deve estar muito orgulhosa, comentou o prefeito da cidade que havia comparecido ao evento. Orgulhosa é pouco, respondeu Poliana, com os olhos brilhando de emoção. Eu sempre soube que meu filho era especial, mas vê-lo realizando seus sonhos é uma alegria que não cabe no peito. Naquela noite, depois que todos os convidados foram embora e os equipamentos foram desmontados, Zé Felipe e Poliana se sentaram na varanda de casa, como faziam desde que ele era pequeno. O silêncio da madrugada era quebrado apenas pelo som dos grilos e pelo vento suave que balançava as folhas das árvores. Mãe, hoje foi um dos dias mais felizes da minha vida, disse Zé Felipe, ainda processando tudo o que havia acontecido. Mas sabe o que me deixa mais feliz? É saber que a senhora estava ali, vendo tudo, compartilhando esse momento comigo.
Poliana passou a mão nos cabelos do filho, um gesto que fazia desde que ele era bebê. Filho, onde você estiver, fazendo o que for, eu sempre vou estar na torcida. É isso que as mães fazem. Apoiam, incentivam e ficam orgulhosas de ver os filhos voando com as próprias asas. Mãe, eu renovo minha promessa mais uma vez, disse Zé Felipe, olhando diretamente nos olhos da mãe. Um dia eu vou ser tão bem-sucedido que vou poder dar à senhora tudo que ela merece. Vou comprar uma casa linda. Vou fazer com que a senhora nunca mais precise se preocupar com dinheiro. E vou mostrar para o mundo inteiro como a senhora é especial. O EP independente de Zé Felipe teve uma repercussão muito maior do que a família havia imaginado. A música guerreira começou a tocar nas rádios locais e, através das redes sociais que começavam a ganhar força naquela época, espalhou-se para outras cidades e estados. O talento do jovem cantor, combinado com a autenticidade de suas composições, começou a chamar a atenção de pessoas influentes no cenário musical sertanejo. Foi através de um empresário que havia assistido a uma apresentação de Zé Felipe em um festival regional que chegou a primeira proposta profissional séria. A gravadora queria assinar um contrato com o jovem artista, oferecendo recursos para a produção de um álbum completo e apoio para a divulgação nacional. A proposta chegou em um momento delicado para a família. Poliana havia perdido o emprego. Na loja de roupas, o estabelecimento havia fechado devido à crise econômica que atingia o país. E a renda familiar dependia quase exclusivamente dos cachês que Leonardo recebia por suas apresentações. A oferta da gravadora representava não apenas a realização do sonho de Zé Felipe, mas também uma possível solução para os problemas financeiros da família. Filho, você tem certeza de que quer seguir esse caminho? Perguntou Poliana na noite em que receberam a proposta. Uma vez que você assinar esse contrato, não haverá volta. Sua vida vai mudar completamente. Zé Felipe, agora com 17 anos, havia amadurecido muito rapidamente. A paixão pela música havia se transformado em uma vocação clara e ele entendia que aquela oportunidade poderia ser única. Mãe, eu tenho certeza, mas só vou aceitar se a senhora me apoiar. Sem o apoio da senhora, nada disso faz sentido. A conversa que se seguiu foi uma das mais importantes na vida de ambos. Poliana expressou suas preocupações sobre os desafios que a fama poderia trazer, sobre as tentações e pressões que Zé Felipe enfrentaria no mundo artístico. Ela falou sobre a importância de manter os valores familiares, sobre nunca esquecer de onde veio, sobre a responsabilidade que viria junto com o sucesso. Mãe, eu entendo todas as suas preocupações, disse Zé Felipe, segurando as mãos da mãe. Mas eu também sei que tenho a melhor escola que alguém poderia ter, o exemplo da senhora. Se eu conseguir ser metade da pessoa que a senhora é, eu vou me dar por satisfeito. A decisão foi tomada em família. Leonardo, Poliana e Zé Felipe se reuniram para discutir os termos do contrato, as implicações da mudança para São Paulo, onde ficava a sede da gravadora, e como isso afetaria a dinâmica familiar. Foi decidido que Poliana acompanharia o filho na mudança para a capital, pelo menos durante o primeiro ano, para ajudá-lo a se adaptar à nova realidade. A mudança para São Paulo foi um choque cultural imenso para mãe e filho. Acostumados com a vida tranquila do interior, eles se viram no meio de uma metrópole agitada, com trânsito intenso, prédios altos e um ritmo de vida completamente diferente. O apartamento que a gravadora havia alugado para Zé Felipe ficava em um bairro de classe média, bem diferente da casa simples, onde haviam morado a vida toda. Mãe, às vezes eu me sinto perdido nessa cidade grande, confessou Zé Felipe nas primeiras semanas após a mudança. Tudo é tão diferente, tão impessoal. Eu sinto falta da nossa varanda,
das conversas com os vizinhos, do som dos passarinhos. De manhã, Poliana, que também estava se adaptando com dificuldade à nova realidade, encontrou forças para ser o apoio que o filho precisava. Filho, mudanças sempre são difíceis no começo, mas lembre-se de que, não importa onde estejamos, nossa família continua a mesma. O amor que temos um pelo outro não muda com o endereço. Para tornar o apartamento mais acolhedor, Poliana trouxe alguns objetos pessoais da casa antiga. O violão velho que Zé Felipe havia usado para aprender música, algumas fotos da família, a toalha de mesa que ela mesma havia bordado anos antes. Pequenos detalhes que ajudavam a manter viva a conexão com suas raízes. O processo de gravação do primeiro álbum profissional foi intenso e revelador. Zé Felipe trabalhava com produtores experientes, músicos profissionais e tinha acesso a recursos técnicos que jamais havia imaginado. Poliana acompanhava as sessões de gravação sempre que possível, observando com fascínio como o filho se desenvolvia artisticamente. Seu filho tem uma capacidade impressionante de transmitir emoção através da voz, comentou o produtor musical com Poliana durante uma das gravações. Ele canta com o coração, e isso faz toda a diferença. É raro encontrar artistas tão jovens com essa maturidade emocional. Ele sempre foi assim, respondeu Poliana com orgulho. Desde pequeno, ele coloca sentimento em tudo o que faz. Acho que isso vem do amor que sempre teve em casa. O álbum, intitulado Raízes do Coração, foi lançado 6 meses depois da mudança para São Paulo. A música de trabalho escolhida foi justamente Guerreira, que ganhou um arranjo mais sofisticado, mas manteve a essência emocional da versão original. O videoclipe da música foi gravado na cidade natal de Zé Felipe, com a participação especial de Poliana, que aparecia nas cenas finais, recebendo um abraço carinhoso do filho. A repercussão foi imediata e surpreendente. Guerreira, rapidamente, escalou as paradas de sucesso das rádios sertanejas e o videoclipe viralizou nas redes sociais. As pessoas se identificavam com a história de amor entre mãe e filho, retratada na música, e muitos fãs compartilhavam suas próprias experiências familiares inspirados pela canção. Filho, olha só quantas pessoas estão se emocionando com nossa história, dizia Poliana, mostrando as mensagens que chegavam através das redes sociais de Zé Felipe. Parece que nossa família tocou o coração de muita gente. Mãe, isso me deixa muito feliz, respondia Zé Felipe. Significa que nossa história pode inspirar outras pessoas a valorizarem suas famílias, a reconhecerem o amor das suas mães. Se minha música conseguir fazer isso, então vale a pena todo o esforço. Com o sucesso do primeiro álbum, vieram as oportunidades de shows, participações em programas de televisão e entrevistas em revistas especializadas. Zé Felipe estava vivendo o sonho que havia alimentado desde criança, mas nunca esquecia de creditar seu sucesso ao apoio incondicional da mãe. Em uma entrevista particularmente marcante para um programa de televisão nacional, o apresentador perguntou sobre a inspiração para suas músicas. Zé Felipe, sem hesitar, falou sobre Poliana. Minha mãe é minha maior inspiração. Ela me ensinou que o amor verdadeiro se demonstra através de ações, não apenas palavras. Ela abriu mão dos próprios sonhos para que eu pudesse realizar os meus, e isso é algo que eu nunca vou esquecer. A câmera focalizou Poliana, que estava na plateia acompanhando a entrevista. Seus olhos brilhavam de emoção e era possível ver o orgulho estampado em seu rosto. Naquele momento, milhões de telespectadores pelo Brasil afora puderam testemunhar o amor genuíno entre aquela mãe e seu filho. Após a gravação do programa, Zé Felipe abraçou Poliana nos bastidores. Mãe, a senhora viu? Eu falei sobre a senhora na televisão nacional. Agora o Brasil inteiro sabe como a senhora é especial. Filho,
Você não precisava fazer isso, disse Poliana, ainda emocionada. Eu não preciso de reconhecimento público. O seu sucesso, a sua felicidade, já é mais do que eu poderia sonhar. Mãe, a senhora merece todo o reconhecimento do mundo, insistiu Zé Felipe. E eu prometo que este é só o começo. Um dia eu vou fazer muito mais pela senhora. O segundo ano de carreira profissional trouxe um sucesso ainda maior do que Zé Felipe havia imaginado. Seus shows lotavam casas de espetáculos por todo o país. Suas músicas dominavam as paradas de sucesso e ele havia se tornado um dos nomes mais promissores da nova geração sertaneja. Com o sucesso, vieram também os desafios e as tentações que Poliana tanto temia. A agenda de apresentações havia se tornado intensa demais para que Poliana continuasse acompanhando o filho em todas as viagens. Zé Felipe agora viajava com uma equipe profissional, empresário, músicos, técnicos de som e luz. E as demandas da carreira exigiam que ele passasse semanas fora de casa. Isso criou uma distância física entre mãe e filho que nenhum dos dois havia experimentado antes. Mãe, eu sinto sua falta todos os dias, dizia Zé Felipe durante uma ligação telefônica de Brasília, onde estava fazendo uma série de shows. Às vezes eu olho para a plateia e procuro a senhora ali, mesmo sabendo que não está. Filho, eu também sinto muito sua falta, respondia Poliana do apartamento em São Paulo, onde agora ficava sozinha durante as turnês. Mas eu entendo que este é o preço do sucesso. O importante é que você está realizando seus sonhos. A distância física trouxe desafios emocionais para ambos. Poliana se via sozinha em uma cidade grande, longe dos amigos e da comunidade, que havia deixado no interior. Ela passava os dias assistindo às entrevistas do filho na televisão, lendo matérias sobre ele em revistas e acompanhando sua agenda através das redes sociais. Era uma forma de se sentir presente na vida de Zé Felipe, mesmo à distância. Para Zé Felipe, a saudade da mãe se intensificava a cada show. Ele havia desenvolvido o hábito de dedicar guerreira a ela em todas as apresentações, mas isso apenas aumentava a sensação de vazio que sentia por não tê-la por perto. A vida na estrada, por mais glamurosa que parecesse do lado de fora, revelava-se solitária e cansativa. Foi durante esse período que Zé Felipe começou a planejar uma surpresa especial para a mãe. Com os primeiros grandes cachês que havia recebido, ele decidiu comprar uma casa nova para Poliana. Não apenas qualquer casa, mas a casa dos sonhos que ela merecia depois de tantos anos de sacrifício. Secretamente, Zé Felipe contactou um corretor de imóveis na cidade natal da família. Ele havia definido critérios específicos. Queria uma casa ampla, com um jardim bonito, onde Poliana pudesse plantar suas flores favoritas, uma cozinha espaçosa, onde ela pudesse preparar suas receitas especiais, e uma varanda confortável, onde pudessem retomar suas conversas ao entardecer. Eu quero que seja perfeita, explicou Zé Felipe ao corretor durante uma das poucas folgas em sua agenda. Esta casa vai ser para a mulher mais importante da minha vida, a pessoa que abriu mão de tudo por mim. Ela merece o melhor que eu puder oferecer. A procura pela casa ideal durou 3 meses. Zé Felipe visitou dezenas de propriedades, sempre imaginando como Poliana se sentiria em cada ambiente. Se ela se veria feliz ali, se aquele lugar poderia se tornar verdadeiramente um lar para ela. Finalmente, ele encontrou a propriedade perfeita. Uma casa térrea em um bairro tranquilo, com 3 quartos, 2 banheiros, uma sala ampla, cozinha espaçosa com ilha central e um quintal generoso com várias árvores frutíferas. A varanda dos fundos tinha vista para um pequeno jardim que já vinha com algumas plantas, mas que oferecia espaço suficiente para que Poliana pudesse criar seu próprio canteiro de flores. Esta é a casa, disse Zé Felipe ao corretor, mal conseguindo conter a emoção. Minha mãe vai amar este lugar.
Posso imaginar ela regando as plantas pela manhã, preparando café nesta cozinha, recebendo as amigas na sala. É perfeita. O processo de compra foi conduzido em absoluto sigilo. Zé Felipe queria que fosse uma surpresa completa, algo que Poliana jamais esperaria. Ele coordenou a reforma e decoração da casa à distância, escolhendo cada detalhe, pensando no gosto e nas preferências da mãe. Cores suaves nas paredes, móveis confortáveis, cortinas delicadas, uma cama king size no quarto principal. Tudo pensado para proporcionar o máximo de conforto. Enquanto isso, Poliana continuava sua rotina no apartamento de São Paulo, sem suspeitar de nada. Ela havia encontrado algumas atividades para ocupar o tempo durante as ausências do filho. Fazia aulas de artesanato em um centro comunitário próximo, ajudava uma vizinha idosa com as compras e havia se voluntariado para ajudar na organização de eventos beneficentes na igreja local. "Mãe, a senhora está bem?" perguntava Zé Felipe durante uma de suas ligações diárias. "Não está se sentindo muito sozinha?" "Estou bem, filho", respondia Poliana, tentando não demonstrar a saudade que sentia. "Estou me mantendo ocupada, fazendo novos amigos. O importante é que você está bem e realizando seus sonhos." Mas Zé Felipe conhecia a mãe bem demais para não perceber a melancolia em sua voz. Isso o motivava ainda mais a acelerar os preparativos da surpresa. Ele sabia que Poliana estava fazendo sacrifícios emocionais para apoiar sua carreira e queria retribuir de forma concreta todo o amor que havia recebido. A casa ficou pronta justamente no mês em que se comemorava o aniversário de Poliana. Zé Felipe havia planejado tudo nos mínimos detalhes. Ele chegaria de surpresa à cidade natal no dia do aniversário da mãe. A levaria até a casa nova, sob o pretexto de visitar uma propriedade que estava pensando em comprar. E então revelaria que aquela casa era dela. No dia marcado, Zé Felipe cancelou secretamente um show para poder estar presente no aniversário da mãe. Ele contou com a ajuda de Leonardo, que ficou responsável por levar Poliana até a casa, sem levantar suspeitas. "Poliana, que tal se formos dar uma volta pela cidade?" sugeriu Leonardo casualmente. "Zé Felipe me pediu para dar uma olhada em uma casa que ele está pensando em comprar como investimento. Você poderia ir comigo e dar sua opinião feminina sobre a propriedade?" Poliana, sempre disposta a ajudar, aceitou o convite sem suspeitar de nada. Ela se arrumou com o vestido florido que havia ganhado de presente de aniversário de uma amiga e seguiu com Leonardo até a casa. Quando chegaram ao endereço, Poliana ficou impressionada com a beleza da propriedade. "Nossa, Leonardo, que casa linda! Zé Felipe tem bom gosto para investimentos." Leonardo sorriu, sabendo que a surpresa estava apenas começando. "Vamos entrar para ver como é por dentro?" Eles caminharam até a porta da frente e Leonardo fingiu procurar a chave. Nesse momento, a porta se abriu e Zé Felipe apareceu, com um buquê de flores nas mãos e um sorriso que iluminava todo o seu rosto. "Surpresa, mãe! Feliz aniversário!" Poliana ficou paralisada por alguns segundos, tentando processar o que estava acontecendo. "Filho, que susto você me deu! Pensei que você estava em turnê." "Mãe, eu não perderia seu aniversário por nada neste mundo", disse Zé Felipe, abraçando Poliana com força. "E eu tenho uma surpresa muito especial para a senhora." Ele conduziu a mãe para dentro da casa, que estava decorada com balões e flores para a ocasião. Poliana olhava tudo ao redor com admiração, comentando sobre a beleza da decoração e a qualidade dos móveis. "Filho, esta casa é realmente linda. Você fez uma boa escolha para investimento." Zé Felipe parou no meio da sala, segurou as mãos da mãe e a olhou diretamente nos olhos. "Mãe, esta casa não é um investimento. Esta casa é sua. É meu presente de aniversário para a senhora." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor.
Poliana olhou para o filho com uma expressão de total incredulidade. Depois olhou ao redor da casa novamente, tentando assimilar o que havia acabado de ouvir. Como assim, filho? Não entendi. Mãe, esta casa é sua, repetiu Zé Felipe, agora com lágrimas nos olhos. Eu comprei, reformei e decorei pensando na senhora. Lembra quando eu era pequeno e dizia que um dia compraria uma casa grande para a senhora? Pois então chegou a hora de cumprir essa promessa. Poliana começou a chorar, uma mistura de emoção, incredulidade e gratidão. Ela caminhou lentamente pela casa, tocando nos móveis, observando cada detalhe, percebendo como tudo havia sido pensado especialmente para ela. Na cozinha, ela encontrou um bilhete de Zé Felipe colado na geladeira. Para a mulher que me ensinou que casa não é lugar, é onde está o amor. Esta casa é pequena, perto do amor que a senhora me deu, mas é minha forma de dizer obrigado por tudo, com todo o meu amor. Seu filho que a ama mais que tudo, Zé Felipe. Poliana segurou o bilhete contra o peito e chorou ainda mais intensamente. Leonardo, que havia acompanhado toda a cena, também estava emocionado vendo a reação da ex-esposa e a generosidade do filho. Filho, eu não sei o que dizer, conseguiu falar Poliana entre as lágrimas. Isto é mais do que eu poderia sonhar, mas você não precisava fazer isso. Mãe, a senhora abriu mão de tantas coisas por mim, disse Zé Felipe também chorando. A senhora trabalhou tanto, se esforçou tanto, nunca comprou nada para si mesma, porque estava sempre pensando em mim. Agora é minha vez de cuidar da senhora. Eles se abraçaram no meio da sala, um abraço longo e intenso que expressava anos de amor, sacrifício, gratidão e cumplicidade. Naquele momento, a promessa feita por um menino de 9 anos havia se tornado realidade. A mudança de Poliana para a casa nova marcou o início de uma nova fase na vida da família Rocha. Pela primeira vez em muitos anos, ela tinha um lar verdadeiramente seu, um espaço que refletia sua personalidade e onde podia receber amigos e familiares com dignidade e conforto. Zé Felipe fez questão de estar presente durante os primeiros dias de Poliana na nova casa, ajudando-a a se instalar e garantindo que ela se sentisse completamente à vontade. Ele havia programado uma folga de 2 semanas em sua agenda de shows, especificamente para esse período de adaptação. Mãe, como a senhora se sente acordando nesta casa? Perguntou Zé Felipe durante o primeiro café da manhã que tomaram juntos na cozinha nova. Filho, às vezes parece que estou sonhando, respondeu Poliana, ainda se acostumando com o espaço amplo e bem iluminado. Ontem à noite eu acordei no meio da madrugada e por um momento esqueci onde estava. Quando me lembrei, sorri sozinha, no escuro. Poliana rapidamente transformou a casa em um verdadeiro lar. Ela plantou rosas no jardim da frente, criou uma horta com temperos e verduras no quintal, e estabeleceu uma rotina que incluía longas caminhadas matinais pelo bairro, conversas com os vizinhos e tardes dedicadas ao artesanato. A cozinha tornou-se o coração da casa, como Zé Felipe havia imaginado. Poliana voltou a cozinhar suas receitas especiais, agora com mais espaço e equipamentos melhores. Ela fazia questão de preparar as comidas favoritas do filho, para quando ele voltava das turnês, criando uma atmosfera acolhedora e familiar que contrastava com a vida agitada que ele levava na estrada. Mãe, quando eu chego aqui e sinto o cheiro da sua comida, é como se todas as preocupações desaparecessem, dizia Zé Felipe durante uma dessas visitas. Esta casa se tornou meu refúgio, meu lugar de paz. A estabilidade que a casa nova trouxe para Poliana também se refletiu positivamente na carreira de Zé Felipe. Ele se sentia mais tranquilo, sabendo que a mãe estava confortável e feliz, o que lhe permitia se concentrar melhor em seu trabalho artístico. Suas apresentações ganharam ainda mais emoção, especialmente quando cantava Guerreira,
pois agora ele podia olhar para a plateia sabendo que havia cumprido sua promessa. Foi nessa época que Zé Felipe decidiu gravar um DVD especial na casa, nova, com a participação da mãe. O projeto, intitulado Em Casa com o Coração, seria uma apresentação intimista gravada no quintal da casa, com um público selecionado composto por familiares, amigos próximos e alguns fãs sorteados. Mãe, eu quero que a senhora participe oficialmente desta gravação, propôs Zé Felipe. Não apenas assistindo, mas cantando comigo. A senhora sempre foi minha parceira musical nas conversas da varanda. Agora quero que seja minha parceira oficial. Poliana, inicialmente relutante, acabou aceitando o convite. Ela sempre havia cantado apenas para o filho, nunca havia se apresentado publicamente. Mas a ideia de dividir o palco com Zé Felipe, na casa que ele havia dado de presente, era irresistível. Eles escolheram uma música especial para cantarem juntos, uma versão remodelada de Guerreira, agora em forma de dueto, onde mãe e filho alternavam versos contando a história de amor entre eles sob perspectivas diferentes. Poliana cantaria sobre a alegria de ser mãe, sobre o orgulho de ver o filho crescer, sobre a gratidão por ter uma família unida. Zé Felipe cantaria sobre a admiração pela mãe, sobre a gratidão pelos sacrifícios feitos, sobre o amor incondicional que sempre recebeu. A preparação para a gravação foi intensa, mas prazerosa. Zé Felipe contratou um professor de canto para ajudar Poliana com técnicas básicas de respiração e projeção vocal, mas ela já possuía uma voz naturalmente doce e afinada. Os ensaios aconteciam todas as tardes na varanda da casa, criando uma atmosfera intimista e familiar. Mãe, a senhora canta melhor do que imagina, elogiava Zé Felipe durante os ensaios. Sua voz tem uma pureza, uma sinceridade que não se ensina. É a voz de quem canta com o coração. O dia da gravação foi especial desde o amanhecer. Poliana acordou cedo para preparar um café da manhã especial para toda a equipe de produção. Ela fez pães caseiros, bolos, sucos naturais, transformando o evento em uma grande reunião familiar. A casa ficou cheia de vida, com técnicos, músicos e convidados circulando pelos cômodos, mas mantendo sempre um clima de intimidade e afeto. Quando chegou o momento da apresentação do dueto, mãe e filho subiram no pequeno palco montado no quintal. Poliana estava visivelmente nervosa, mas o olhar encorajador de Zé Felipe a tranquilizou. Quando a música começou, ela fechou os olhos e cantou como se estivesse sozinha com o filho na varanda, como havia feito tantas vezes ao longo dos anos. O resultado foi mágico. A voz de Poliana, embora tecnicamente simples, carregava uma emoção genuína que complementava perfeitamente a técnica apurada de Zé Felipe. O público presente se emocionou profundamente, muitas pessoas choraram e até os técnicos mais experientes da equipe ficaram tocados pela autenticidade da apresentação. Foi perfeito, mãe, disse Zé Felipe, abraçando Poliana depois da gravação. A senhora foi incrível. Aquela não foi apenas uma apresentação musical, foi uma declaração de amor em forma de canção. O DVD Em Casa com o Coração tornou-se um dos maiores sucessos da carreira de Zé Felipe. O dueto com Poliana viralizou nas redes sociais e tocou o coração de milhões de pessoas pelo Brasil. Muitos fãs comentavam sobre como a apresentação os havia inspirado a valorizar mais suas próprias famílias, especialmente suas mães. Dona Poliana, a senhora se tornou um exemplo para muitas mães pelo Brasil, comentou uma jornalista durante uma entrevista após o lançamento do DVD. Como se sente sabendo que sua história inspira tantas pessoas? Eu me sinto grata, respondeu Poliana com simplicidade. Se nossa história pode fazer com que outros filhos valorizem mais suas mães e outras mães se sintam orgulhosas de seus filhos, então valeu a pena tudo que passamos.
O sucesso do DVD Em Casa com o Coração catapultou Zé Felipe para um novo patamar de reconhecimento nacional. Sua música passou a tocar nas principais rádios do país, seus shows lotavam estádios e ele começou a receber convites para os maiores festivais de música sertaneja do Brasil. Mais importante ainda, sua história com Poliana havia tocado o coração do público de uma forma profunda e duradoura. A apresentação do dueto Guerreira tornou-se viral nas redes sociais, acumulando milhões de visualizações em poucas semanas. Os comentários dos internautas refletiam como a história havia ressoado com pessoas de todas as idades e classes sociais. Muitos compartilhavam suas próprias experiências familiares, inspirados pela relação entre Zé Felipe e sua mãe. Eu sempre achei que minha mãe era super protetora demais, escreveu uma jovem nos comentários do vídeo. Depois de ver vocês cantando juntos, entendi que ela só queria me dar o melhor. Hoje liguei para ela e disse, eu te amo pela primeira vez em anos. Minha mãe faleceu o ano passado, compartilhou outro usuário. Assistir vocês cantando me fez lembrar de todos os momentos especiais que tive com ela. Obrigado por me ajudar a celebrar essas memórias em vez de apenas sentir tristeza. Essas mensagens chegavam diariamente às redes sociais de Zé Felipe, e ele fazia questão de mostrar algumas delas para Poliana. Ela ficava profundamente emocionada ao perceber como sua história pessoal estava influenciando positivamente a vida de outras pessoas. Filho, eu nunca imaginei que nossa família pudesse tocar o coração de tanta gente, dizia Poliana, lendo as mensagens no celular de Zé Felipe. É uma responsabilidade grande saber que as pessoas nos veem como exemplo. Mãe, nós não mudamos nada do que sempre fomos, respondia Zé Felipe. Continuamos sendo a mesma família, com os mesmos valores, o mesmo amor. Se isso inspira outras pessoas, é porque elas reconhecem a autenticidade do que temos. O reconhecimento trouxe também oportunidades profissionais inéditas. Zé Felipe foi convidado para participar de programas de televisão de grande audiência, não apenas como cantor, mas como personalidade que representava valores familiares positivos. Em uma dessas participações, no principal programa dominical da televisão brasileira, ele foi entrevistado junto com Poliana. Zé Felipe, sua relação com sua mãe se tornou um exemplo para milhões de brasileiros, comentou o apresentador. Como vocês conseguiram manter essa proximidade, mesmo com todo o sucesso e a fama? Eu acho que o segredo é nunca esquecer de onde viemos, respondeu Zé Felipe. Por mais que minha vida tenha mudado profissionalmente, minha mãe continua sendo a pessoa mais importante para mim. O sucesso não muda o amor que temos um pelo outro. Poliana, inicialmente tímida diante das câmeras, gradualmente ganhou confiança para falar sobre sua experiência como mãe. Eu sempre acreditei que criar um filho é como plantar uma árvore, disse ela durante a entrevista. Você precisa dar raízes fortes para que ele possa crescer seguro, mas também precisa dar asas para que ele possa voar quando for a hora certa. A entrevista teve uma repercussão enorme e a frase de Poliana sobre dar raízes e asas se tornou viral nas redes sociais. Muitos pais começaram a usar essa filosofia em suas próprias abordagens educativas, criando um movimento espontâneo de valorização da maternidade e paternidade consciente. Foi nesse período de reconhecimento nacional que Zé Felipe recebeu um dos convites mais importantes de sua carreira: participar do maior festival de música do país, um evento que reunia os principais artistas nacionais e internacionais. O convite veio acompanhado de uma proposta especial: que ele fizesse uma apresentação que representasse sua trajetória e seus valores familiares. Mãe, eu quero que a senhora me acompanhe nesse festival, disse Zé Felipe quando recebeu o convite.
não apenas assistindo da plateia, mas no palco comigo. Quero que cantemos nosso dueto para o maior público da minha carreira. Poliana ficou inicialmente apreensiva. O festival seria transmitido ao vivo para todo o país, com uma plateia de mais de 50 mil pessoas no local. Era muito diferente da intimidade da gravação do DVD em casa. Filho, eu não sei se estou preparada para algo tão grande, confessou Poliana. Cantar na nossa casa, com nossos amigos, é uma coisa, mas na frente de tanta gente... Mãe, a senhora não vai estar cantando para 50 mil pessoas, explicou Zé Felipe, segurando as mãos da mãe. A senhora vai estar cantando para mim como sempre fez. O resto é apenas cenário. Nossa música vem do coração, e o coração não muda, de tamanho dependendo do público. Depois de muito pensar e conversar com amigos e familiares, Poliana decidiu aceitar o desafio. Ela entendeu que aquela oportunidade representava não apenas um marco na carreira do filho, mas também uma chance de levar sua mensagem de amor familiar para um público ainda maior. A preparação para o festival foi intensa. Zé Felipe contratou os melhores profissionais para cuidar de todos os detalhes técnicos e artísticos da apresentação. Poliana passou por sessões de preparação vocal, ensaios de palco e até consultoria de imagem para escolher o figurino ideal para a ocasião. Mãe, como a senhora está se sentindo? Perguntou Zé Felipe na véspera do festival, percebendo que Poliana estava mais quieta que o normal. Estou nervosa, filho, não vou mentir, admitiu Poliana. Mas também estou orgulhosa. Orgulhosa de você, do homem que se tornou, da carreira que construiu. E se posso ajudar a contar nossa história para mais pessoas, então vou enfrentar esse medo. A noite do festival chegou com uma expectativa enorme do público e da mídia. Zé Felipe havia sido escalado para um dos horários nobres do evento, e a participação de Poliana havia sido amplamente divulgada. Muitas pessoas estavam ansiosas para ver ao vivo a dupla que havia emocionado o país com sua história de amor familiar. Quando chegou o momento da apresentação, mãe e filho subiram ao palco de mãos dadas. A plateia os recebeu com uma ovação, calorosa, antes mesmo de começarem a cantar. Poliana olhou para a multidão e, por um momento, se sentiu pequena diante da imensidão do evento. Mas quando a música começou e ela ouviu a voz do filho ao seu lado, tudo se transformou. Ela fechou os olhos, como havia feito na gravação do DVD, e cantou com toda a emoção que sentia no coração. Sua voz, embora simples tecnicamente, carregava décadas de amor maternal, de sacrifício, de orgulho e gratidão. O público reagiu de forma extraordinária. Milhares de pessoas cantaram junto, muitas choraram, e a apresentação se tornou um dos momentos mais emocionantes da história do festival. Quando a música terminou, a ovação durou mais de 5 minutos, com o público em pé aplaudindo incansavelmente. "Obrigado, Brasil!" gritou Zé Felipe no microfone, visivelmente emocionado. "Esta é minha mãe, Poliana, a mulher que me ensinou que o amor verdadeiro se demonstra com ações. Tudo o que sou hoje devo a ela." A câmera focalizou Poliana, que acenou timidamente para a multidão, ainda processando a magnitude do momento que havia acabado de viver. Naquele instante, ela deixou de ser apenas a mãe de um cantor famoso para se tornar um símbolo nacional da maternidade dedicada e do amor familiar incondicional. Os anos que se seguiram ao Festival Nacional consolidaram Zé Felipe como um dos principais nomes da música sertaneja brasileira. Ele lançou mais 2 álbuns de grande sucesso, fez turnês internacionais e acumulou prêmios e reconhecimentos de toda a indústria musical. Mas, mais importante que os números de vendas ou as estatísticas de streaming, foi a maturidade artística e pessoal que ele desenvolveu durante essa trajetória.
Poliana continuou sendo sua principal conselheira e fonte de inspiração. Ela havia se adaptado completamente à nova casa e desenvolvido uma rotina rica e significativa. Além de cuidar de seu jardim e da casa, ela começou a se envolver em ações sociais da comunidade, especialmente projetos voltados para mães solteiras e famílias carentes. Filho, eu recebo tantas mensagens de mães me pedindo conselhos, contou Poliana certa vez a Zé Felipe. Muitas delas estão passando pelas mesmas dificuldades que eu passei quando você era pequeno. Sinto que posso ajudar compartilhando minha experiência. Zé Felipe apoiou completamente o envolvimento da mãe em trabalhos sociais. Ele via isso como uma extensão natural da generosidade e do carinho que Poliana sempre havia demonstrado. Através de sua assessoria, ele ajudou a estruturar um projeto social coordenado pela mãe, fornecendo recursos e divulgação para maximizar o impacto das ações. O projeto Mães Guerreiras, como foi batizado em homenagem à música que os KDBI havia tornado conhecidos, oferecia apoio prático e emocional para mães em situação de vulnerabilidade social. Poliana organizava grupos de conversa, workshops sobre educação financeira, cursos de artesanato e ações de distribuição de cestas básicas e materiais escolares. Mãe, ver a senhora trabalhando com essas famílias me faz lembrar de... porque comecei a cantar, disse Zé Felipe durante uma visita a uma das ações do projeto. Música é sobre conectar pessoas, sobre fazer diferença na vida dos outros. E a senhora está fazendo isso de forma direta, tocando vidas reais. O trabalho social de Poliana trouxe uma nova dimensão para a imagem pública da família. Eles deixaram de ser apenas uma história de sucesso musical para se tornarem exemplos de responsabilidade social e retribuição à comunidade. Isso aumentou ainda mais a identificação do público com sua trajetória. Durante esse período, Zé Felipe também amadureceu em seus relacionamentos pessoais. Ele começou a namorar Virgínia, uma jovem influenciadora digital, e o relacionamento se desenvolveu de forma séria e consistente. Poliana, inicialmente cautelosa com qualquer pessoa que entrasse na vida do filho, gradualmente desenvolveu uma relação maternal com Virgínia. Mãe, o que a senhora acha da Virgínia? Perguntou Zé Felipe certa vez, claramente interessado na opinião da mãe sobre seu relacionamento. Filho, ela é uma menina doce e inteligente, respondeu Poliana, após refletir por um momento. Mas o que mais me impressiona é como ela te respeita e valoriza nossa família. Ela entende que o amor que temos não é competição para o amor que vocês estão construindo. A aprovação de Poliana foi fundamental para que o relacionamento de Zé Felipe com Virgínia se consolidasse. A jovem se esforçou para criar uma relação genuína com a sogra, participando das atividades do projeto social, ajudando na cozinha durante as visitas e demonstrando interesse real pela história da família. Foi nesse contexto de estabilidade pessoal e profissional que chegou uma das notícias mais importantes na vida da família. Virgínia estava grávida. Poliana ia se tornar avó. E Zé Felipe seria pai pela primeira vez. Mãe, nós vamos ter um bebê na família, anunciou Zé Felipe, mal conseguindo conter a emoção. A senhora vai ser vovó. Poliana reagiu com uma alegria indescritível. Ela abraçou o filho e a nora, chorando de felicidade. Eu sempre sonhei com este momento, disse ela entre as lágrimas. Agora, nossa família vai crescer e eu vou poder cuidar de mais uma pessoinha especial. A gravidez de Virgínia trouxe uma nova dinâmica para a casa. Poliana se transformou na sogra mais dedicada e carinhosa que alguém poderia imaginar, preparando receitas especiais para a gestante,
acompanhando-a nas consultas médicas quando Zé Felipe estava viajando e compartilhando sua experiência materna com sabedoria e delicadeza. Dona Poliana, como a senhora consegue ser tão perfeita? Brincava Virgínia durante uma dessas conversas. Às vezes eu fico com medo de não conseguir ser uma mãe tão boa quanto a senhora foi. Filha, não existe mãe perfeita, respondia. Poliana com carinho. Existe mãe que ama, que se dedica, que faz o melhor que pode com os recursos que tem. O amor é o ingrediente principal e eu vejo que você já tem isso de sobra. Durante a gravidez, Zé Felipe compôs uma canção especial para o bebê que estava para chegar. A música, intitulada Para Quem Está Chegando, falava sobre os sonhos e expectativas que ele tinha para seu filho, sobre o legado de amor que queria transmitir e sobre como a presença da avó Poliana seria fundamental na vida da criança. Quero que meu filho cresça conhecendo a história da nossa família, explicou Zé Felipe durante uma entrevista sobre a nova composição. Quero que ele saiba sobre a força da sua avó, sobre os valores que ela me ensinou, sobre a importância de nunca esquecer de onde viemos. O nascimento do bebê, uma menina que recebeu o nome de Maria Alice, foi um dos momentos mais emocionantes na vida da família. Poliana estava presente no hospital e foi uma das primeiras pessoas a segurar a neta nos braços. Olha só que princesinha linda, murmurou Poliana, embalando delicadamente a recém-nascida. Ela vai ser muito amada, muito cuidada, vai crescer cercada de carinho. Zé Felipe observava a cena com o coração transbordando de emoção. Ver sua mãe segurando sua filha era a materialização de um sonho que ele nem sabia que tinha. A continuidade da família, o ciclo do amor se renovando, a certeza de que os valores que Poliana havia transmitido a ele seriam passados adiante para uma nova geração. Mãe, obrigado por me ensinar a amar, disse Zé Felipe, abraçando Poliana enquanto ela segurava Maria Alice. Agora eu vou tentar ser para ela o que a senhora foi para mim. Filho, você já é um homem maravilhoso, respondeu Poliana. E vai ser um pai incrível. Essa menina tem muita sorte de ter você como papai. Com a chegada de Maria Alice, a casa de Poliana ganhou uma nova energia. A avó se revelou tão dedicada à neta quanto havia sido ao filho, mas agora com a sabedoria e a paciência que só a experiência pode trazer. Ela transformou um dos quartos em um berçário perfeito, onde passava horas cuidando da bebê quando Zé Felipe e Virgínia precisavam viajar. Vovó, você está mimando demais essa menina, brincava Zé Felipe, vendo Poliana embalar Maria Alice no colo pela terceira vez em uma manhã. Filho, a avó é para mimar mesmo, respondia Poliana com um sorriso. Você foi criado com disciplina e amor, mas ela vai ser criada com muito amor e muito mimo. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de ativar o sininho para receber mais notificações sobre nossos vídeos.